Oi pessoal, e aí? Como é que estão os estudos preparatórios para o nosso encontro de outubro? Olha pessoal, esse momento é imprescindível, é fundamental que nós possamos ir mergulhando na obra consoladora, que nós possamos, nesses meses que precedem o nosso encontro, fazer um mergulho na obra. Então, na verdade, o vir a ser ele já começou. Esses encontros virtuais, esses estudos que nós estamos fazendo, eles são a preparação, são o preparatório para que em outubro o nosso encontro seja uma experiência coletiva de mergulho nessa obra. Para que ao chegar lá, os nossos corações já estejam sintonizados no Consolador. Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a primeira parte do capítulo da filosofia. A parte que fala da vida, aprendizado, experiência. E ao analisarmos esse capítulo, as questões que nós encontramos nesse trecho da obra, nós vamos nos surpreendendo a cada questão e vamos vendo o quanto o Espiritismo, o quanto as lições trazidas pelos benfeitores espirituais são uma constante conclamação, um constante chamado à nossa elevação espiritual. E essa elevação espiritual, nós vamos percebendo cada vez mais, ela se dá com muito esforço, com muita dedicação da nossa parte. Evolução espiritual se faz, temos aprendido nesse livro e em outros, com amor e renúncia. Por vezes, tendemos a achar que o menor esforço vai nos levar à evolução. Mas eu fui destacando aqui, e vamos trazendo algumas frases do benfeitor Emmanuel, algumas questões em especial que aparecem ao longo desses trechos aqui, para que nós possamos ver o quanto a temática desse trecho específico do livro nos conclama ao esforço próprio, ao acrisolamento dos nossos sentimentos, a um processo de educação dos nossos sentimentos, um processo de depuração e também um processo que passa por deixarmos para trás antigos hábitos, paradigmas, de desconstruirmos ideias que foram construídas ao longo de várias reencarnações nessa nossa jornada evolutiva. É muito bonito que logo no início, na questão 116, quando ele vai começar a falar de aprendizado, o Emmanuel faz uma comparação linda, belíssima. Não é à toa que está dentro do capítulo Filosofia. Ele é muito filosófico, ele é quase poético nessa primeira resposta. A pergunta que é feita para o benfeitor é: o homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? O homem físico, enquanto nós estamos nessa experiência na matéria? E a resposta do benfeitor, ele diz assim: como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, a maioria de nós aqui encarnados estamos em lutas expiatórias, ainda tendo de resolver as questões da expiação. Não é à toa que ainda somos um mundo de provas e expiações. Então ele diz: como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém, olha que lindo isso, a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver.
Nós estamos lutando para nos desfazer dessa experiência material. Ela é trajetória. A experiência na matéria, esse mergulho que nós fazemos no corpo físico, ele é trajetória, ele é meio, é caminho de evolução. Mas a nossa luta é por nos desfazermos desse invólucro material. É uma grande jornada, é uma luta por desfazermos desse cadáver, que é o corpo perecível, que morre, que é o passado culposo. Olha isso. O nosso cadáver, diz ele, é o nosso passado culposo. Esse precisa ficar. Esse nós precisamos nos desfazer do nosso passado culposo, de modo a ascender, é um processo de ascensão para a vida e para a luz que residem em Deus. E aí ele faz uma comparação belíssima. Aí ele vai dizer que nós temos uma imagem disso numa semente. Uma semente que mergulha no lodo, mergulha na terra escura, no escuro da terra, para que no trabalho interno da sua germinação, dos potenciais que estão latentes no íntimo da semente, desses potenciais latentes que existem em nós, como centelhas divinas, nessa luta de fazer germinar e desabrochar em nós as flores, os frutos na direção do sol, em busca do sol, nos desgarrando desse envoltório, como Allan Kardec usa o termo quando vai falar do perispírito, né? Desse envoltório do perisperma, da semente. Nós vamos nos desfazendo e buscando a luz, sempre na direção do alto. E aí ele fala, a fim de desfazer-se do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. Olha que beleza, né? Aí ele começa, em algumas questões, a tratar do desenvolvimento da inteligência. E ele vai dizer aquilo que nós temos procurado entender, que o desenvolvimento da razão, nesse processo de evolução, o desenvolvimento do intelecto, sem a educação dos sentimentos, dificulta a nossa ascensão espiritual. Porque ele diz que, atingida a posição de desenvolvimento intelectual, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual, pelo sentimento, se o sentimento acompanha o desenvolvimento do intelecto, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. É uma jornada ascensional. Mas o capítulo, aqui as questões que nós vamos vendo nesse trecho do livro, como eu falei no início, ele nos conclama a nos desfazermos de paradigmas. Tem questões aqui que são paradigmas até no movimento espírita, né, que geram muita polêmica e nós vamos conversar um pouquinho sobre elas aqui. Porque é importante que nós falemos sobre isso. Nós não podemos entrar no espiritismo com os nossos velhos hábitos. Nós temos que fazer um esforço para nos desgarrar do homem, do ser que fomos, do ser que ainda somos, mas em luta constante para o progresso, para nos desfazermos desses hábitos. Então, vejam como Emmanuel o tempo todo se refere ao esforço espiritual. Há uma batalha íntima, há um processo de renovação interior que requer esforço,
renúncias, dedicação. Olha a questão 119. A pergunta é: como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Como que nós fazemos isso? E Emmanuel diz: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor. Humildade e amor. No ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus ouve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Que grande desafio, que grande jornada ascensional, esforço próprio. E aí, a pergunta dirigida a Emmanuel é: pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? E aí o Emmanuel responde: diremos melhor. Inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão, olha isso, no desequilíbrio entre sentimento e razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O desequilíbrio entre razão e sentimento. Porque o intelecto, sem estar tocado pela luz do sentimento, sem ter o sentimento acrisolado, trabalhado, purificado, sem ter o amor, a inteligência produz bestialidades. Bestialidades. A inteligência pode convencer ainda quando ela está equivocada. Então, é uma grande jornada de esforço e de acrisolamento, de purificação dos sentimentos e desenvolvimento do intelecto. Na questão 122, a pergunta: que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Mais uma vez, Emmanuel volta. O campo do estudo perseverante, com esforço sincero e meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. E eu fui destacando algumas frases do Emmanuel, pois ele diz assim: a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância. Prece e vigilância. Prece ativa, que é trabalho no bem. Vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não trair novos compromissos. E nesse esforço, a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesma, no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes e sem a inquietação dos mais afoitos. É a jornada evolutiva. Então, Emmanuel vai nos trazendo uma série de questões que é importante que a gente faça a leitura das questões, refletindo, meditando. Mas aí eu queria destacar uma questão aqui que é fundamental. O Emmanuel entra numa questão, fizeram a pergunta e ele deu a resposta. Fizeram a pergunta que é polêmica ainda hoje. Questão 129 do livro Consolador. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Está falando dos animais. Está falando dos animais. Porque aqui nós vimos algumas questões que falavam dos animais. O Emmanuel ressalta que os animais estão em processo evolutivo, estão na Terra também em desenvolvimento evolutivo. E a pergunta é um erro se alimentar da carne dos animais, dos nossos irmãos animais? E Emmanuel é taxativo na resposta. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências.
Eu falei no começo que a gente precisava se desfazer de paradigmas, de ideias estabelecidas, pré-concebidas, porque o Espiritismo nos conclama o tempo todo a isso. A rever conceitos, a deixar para trás velhos hábitos. Então, eles é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. Então, vícios da nutrição humana são decorrência desse equívoco. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. E hoje, com o avanço da ciência, com o avanço do estudo da nutrição, nós já temos diversos relatórios que nos falam que a alimentação que uma dieta sem a alimentação da carne dos animais é perfeitamente saudável, que é possível encontrar todos os nutrientes necessários à nossa manutenção. É claro que daí o Emmanuel aborda uma questão que é importante, que é a da substituição dessa economia. Que é preciso gradualmente que as criaturas façam uma substituição para que não haja choques e que gerem desarmonia em uma situação que infelizmente se estabeleceu no mundo. Então é preciso que nós façamos uma jornada de modificação gradual dos nossos hábitos alimentares, num processo de transição, dentro desse processo de esforço próprio, de esforço na jornada evolutiva, pensarmos também nesse aspecto. Se nós estamos no desafio de amor incondicional, de amar ao próximo, é importante que nós pensemos nisso também. Nesse amor que vai se expandindo e dar-nos um pouquinho de atenção, fazendo transições, buscando informações. Mas então, Emmanuel nos entra no capítulo experiência. E aí nós vamos encontrar aspectos importantíssimos aqui. Então, na questão 131, inicia o trecho que fala da experiência. E aqui nós vamos ver, mais uma vez, Emmanuel destacando o valor do trabalho e da luta. A pergunta é: como adquire experiência o espírito encarnado? E a resposta é: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Ele está dizendo, para que o espírito ganhe experiência e se desenvolva, a luta, o trabalho, o desenvolvimento interior é um alimento. É como um alimento. E aí, quando a gente fala disso, que é um alimento, nós começamos a lembrar lá do capítulo do Nosso Lar que fala Amor, Alimento das Almas. E nas questões seguintes aqui, nós vamos vendo o Emmanuel abordando a questão do livre-arbítrio e do determinismo. E o que nós vamos vendo ao estudar as questões, primeiro que o livre-arbítrio ele se amplia conforme nós nos tornamos mais responsáveis, mais maduros. Inicialmente ele é muito acanhado, nós estamos sobre um determinismo, e conforme vamos avançando e nos desenvolvendo, vai se ampliando as nossas possibilidades de atuação com o livre-arbítrio. Então nós estamos sobre o determinismo divino e sobre o determinismo criado por nós mesmos. As consequências das nossas ações. Quando eu gero uma ação, quando eu pratico algo, eu me atrelo às consequências daquilo que eu fiz, daquela ação que eu pratiquei.
Então se constitui ali um determinismo que é a consequência daquilo que eu fiz, que eu posso modificar de acordo com as minhas ações subsequentes. Mas o que nós vamos vendo é que, e Emmanuel vai destacando isso, que, por exemplo, na questão 134, ele vai dizer que a determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. E aí nós vamos lembrando daquele estudo que é o estudo 12 do livro Gênesis, para quem acompanha os estudos do ser, vai lembrar desse estudo. Está disponível no canal Evangelho e Espiritismo, que a Maninha, a Ila, participou lá com o Haroldo, e eles falavam sobre o amor de Deus. E a Maninha falava assim, nós fomos criados para amar. A nossa estrutura espiritual é para o amor. E o que nós vamos vendo aqui nessas questões, nessa parte do capítulo, é que quando nós nos desgarramos desse objetivo da vida, quando nós fazemos um esforço para nos afastar daquilo que é o objetivo da nossa existência, nós começamos a gerar desarmonia. Nós começamos a nos deformar daquilo que é a nossa essência, que é o determinismo. É determinismo divino que nós somos seres feitos para amar. Nosso objetivo maior é nos tornarmos seres de um amor pleno, puros espíritos puros, com um amor incondicional. Claro que é uma jornada até chegarmos lá, mas quando estamos vivendo esse objetivo, ou quando estamos no esforço de viver esse objetivo da nossa vida, aí nós vivemos em harmonia com as leis divinas. E viver em harmonia com as leis divinas é estar com o nosso íntimo em paz. Aí aqui tem uma questão já conhecida. O Haroldo cita muito essa questão aqui, 135. Quem acompanha os vídeos, os estudos do Antigo Testamento e outros vídeos do ser já vai lembrar. Né? Que é, se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? De onde é que vem o mal? E aí o Emmanuel vai nos trazer essa noção de equilíbrio quando nós estamos amando. Quando nós estamos seguindo o objetivo da nossa vida. Ele vai dizer, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Essa lei. A lei do amor é o determinismo divino. E nós todos estamos sob a égide dessa lei. Todavia, quando nós confiamos mais em nós mesmos do que em Deus, aí o que acontece? Nós transformamos a nossa fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Porque se nós mergulhamos na vivência dessa lei universal, nós nos mantemos em harmonia. Quando nós fazemos um esforço, e é preciso esforço para não viver essa lei, para se desgarrar disso, nós fazemos um esforço, é preciso uma energia para resistir ao amor divino que nos envolve. A Maninha ela fala isso lá naquele estudo, no estudo 12. Nós fazemos essa intervenção indébita na harmonia. Então nós desarmonizamos algo, especialmente o nosso interior. Eis o mal, diz Emmanuel. Aí surge o mal. Surge a urgência de recompor os elos sagrados dessa harmonia divina, sublime. Então é preciso reharmonizar-se com essas leis. Eis o resgate, diz ele. Daí eu me recordo uma experiência vivida aqui em Osório.
pedalando. Comecei a pedalar na estrada e num dia de muito vento e um esforço imenso, né? Despendendo um esforço enorme. E os músculos já desgastados, tendo que pedalar contra o vento, né? E aí a gente olhando assim, flores no caminho, de repente o caminho ficou mais desértico, né? Sumiram casas, era uma estrada mesmo. E de repente parecia que algo dizia que era para voltar, porque naquela estrada eu estava pedalando sem rumo, estava pedalando sem saber exatamente para onde ir. Esse é o problema. Estar pedalando contra o vento, se nós sabemos para onde estamos indo, se nós estamos vivendo em harmonia com as leis divinas, esse não é o problema. Aliás, isso é o esforço espiritual. Se nós estamos seguindo a determinação, estamos vivendo a lei de amor. Por isso a importância do que o Emmanuel fala com o desenvolvimento da intuição, que é baseada, que isso vai se ampliando com o trabalho, com a meditação, com a prece, com o autoconhecimento. Porque daí nós vamos, estando em sintonia com a providência divina, nós conseguimos reconhecer se estamos num caminho de harmonia com as leis divinas. E nesse processo, sabendo se, né, procurando viver o Evangelho. Se estamos vivendo o Evangelho, estamos enfrentando ventos contrários, prossigamos. Mas se nós estamos despendendo forças sem saber para onde estamos indo, por isso também a importância do estudo do livro Consolador, que vai nos dizer para onde nós estamos indo. Qual é a nossa jornada de espíritos? Para onde estamos caminhando? Caminhamos nessa jornada de ascensão espiritual, de esforço próprio, de trabalho interior, de educação de sentimentos. Então, num determinado ponto da estrada, eu me lembrei de casa. Me lembrei que já estava longe de casa e experimentei aquela vontade de retornar para o meu lar. Se alguém aí está lembrando da parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo, né? Dos dois filhos, aquele filho que se afasta da casa do pai e quando está na situação mais distante, mais difícil, dolorosa, ele se lembra do pai e resolve voltar. E aí eu resolvi virar e voltar, agora sabendo para onde eu ia, para casa, para o lar. Somos nós quando lembramos do amor divino e resolvemos fazer essa jornada de harmonização do nosso interior nessa caminhada. E aí, quando virou o caminho, os ventos estavam soprando a favor. Os ventos soprando a favor, a gente pode ver que um grande símbolo de quando nós decidimos que a nossa vida vai ser vivida de acordo com essas leis divinas, com a lei de amor. Porque daí nós não vamos estar realizando intervenções indébitas na harmonia divina. Aí, conquanto a jornada ainda exija, nesse caso, pedalar, ainda exija todo um percurso a ser percorrido, há esforço, há dedicação, há foco necessário, conquanto haja esse esforço, o vento sopra a nosso favor. Esse vento aqui é o símbolo das leis divinas. Somos nós nessa jornada de esforço, de trabalho interior, de renovação dos nossos sentimentos. A experiência na matéria, a experiência através das reencarnações desenvolve o nosso intelecto. Mas é preciso que nós trabalhemos também os nossos sentimentos, porque eles, de braços dados, de mãos unidas, vão nos tornando seres cada vez mais espiritualizados. Nesse momento, sentimento, intelecto nos conduz
a nossa religação com o Pai, né? É ciência e filosofia caminhando para a nossa espiritualização, para a religiosidade, para a nossa religação com o nosso Pai. Meus amigos, um abraço muito apertado para todos vocês e vamos seguir estudando. Vamos lá, pega aí as questões desse trecho do livro, vamos estudando, posta os teus comentários, as tuas impressões aqui no post desse vídeo. Vamos conversando, vamos trocando ideias, né? Se você percebeu alguma questão aí, chama a gente nos comentários, coloca aí, envia para nós os teus comentários, as tuas impressões, os teus destaques sobre essas questões e vamos trocando informações, vamos conversando para que em outubro estejamos lá juntos para viver intensamente essa lei que rege o universo. Vamos juntos. Um abraço.